James Warren Jones, ou Jim, como era conhecido, tinha o poder sobre seus seguidores que, no final das contas, levou a mais de 900 deles a perderem suas vidas em um assassinato em massa. Suicídio, um total que, fora de guerra e terrorismo, é o maior número de mortes que pode ser atribuído a uma única pessoa na história moderna. Ocasionalmente você se questionará como pessoas aparentemente inteligentes poderiam ser tão seduzidas por esse homem a ponto de darem suas vidas por ele. Como na maioria dos assassinos em série, tudo começou na infância. Vamos dar uma olhada na mente de Jim Jones. E tudo começou com sua mãe, Lynetta, que era uma mulher um tanto desiludida, frequentemente mentindo sobre sua herança e origem, e até mesmo sobre seu nome. Na verdade, seu nome era Lynette. Ela também afirmava ter sangue indígena devido à sua cor escura, embora não haja registro disso. Ela era uma firme crente em espíritos e reencarnação, e mantinha que, em uma vida anterior, ela era uma mulher muito importante e, em sua vida atual, ela replicaria isso. Embora as coisas não tenham acontecido exatamente assim, quando ela estava grávida de seu primeiro filho, ambos os pais já estavam mortos, e ela estava em seu terceiro casamento com John Henry Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial. John foi vítima de um ataque com gás alemão, que danificou seus pulmões, deixando-o incapacitado pelo resto da vida. John era mais velho que Lynetta, embora não se saiba exatamente quanto, pois ela também mentiu sobre sua data de nascimento. Ao se casar com John, Lynetta acreditava estar entrando para uma família proeminente e esperava uma vida mimada. Mas ela não poderia estar mais enganada. A única contribuição da família de Joan foi uma pequena fazenda em Creta, Indiana. No entanto, o casal recém-casado era péssimo em agricultura, e John teve que complementar o sustento trabalhando nas estradas, um trabalho que piorou sua condição pulmonar, deixando-o com pouca ou nenhuma energia para trabalhar na fazenda também, e com seu marido mal conseguindo falar, a vida era solitária para Lynette. Isso não foi ajudado por sua incapacidade de socializar ou ser aceita na comunidade. Seu palavreado e fumar em público atraíam olhares desaprovadores dos locais, as coisas só piorariam quando Lynette engravidou. E, em 13 de maio de 1931, ela deu à luz a um menino que eles chamaram de James Warren Jones. Uma criança que ela mais tarde afirmou ser seu destino dar à luz, pois ele se tornaria um grande homem. A pressão financeira e a saúde debilitada de John fizeram com que eles perdessem a fazenda e se mudassem para um alojamento alugado perto de Lynn. A casa era pequena, mas suficiente. John era bem quisto pelos locais, mas Lynette não. Embora a maior coisa que diferenciava a família de quase todos os outros na área era a recusa em frequentar a igreja aos domingos. E era apenas o bom nome da família Jones como um todo que os impedia de serem completamente ostracizados pela comunidade. Quando James era jovem, a família Jones apoiava financeiramente John e Lynette, mas isso parou quando ele foi para a escola. No outono de 1936, Lynette precisou encontrar um emprego. A família levava uma vida sombria. Nessa altura, John estava muito doente para trabalhar e mal falava. Sua esposa trabalhava em uma fábrica, mas achava que merecia mais, aumentando seu ressentimento e frustração sobre como sua vida tinha se tornado. Logo ficaram conhecidos como o casal estranho, mas parecia menos estranho que o filho estava se tornando. Durante grande parte de sua juventude, o jovem Jimmy, como era conhecido, foi negligenciado. A mãe dele não era afetuosa e o pai, doente demais para cuidá-lo. Jimmy costumava vagar pelas ruas, enquanto sua mãe trabalhava,
e ela frequentemente o trancava para fora de casa até retornar. Felizmente, suas tias e a comunidade cuidavam e alimentavam ele quando estava com fome. Jimmy sempre foi educado e grato pela generosidade deles, construindo um vínculo com as mulheres da comunidade, que queriam cuidar e olhar por ele como uma mãe. Uma senhora teve uma grande influência sobre ele. O nome dela era Myrtle Kennedy, uma mulher muito gentil, mas profundamente religiosa, que levava sua fé aos extremos. Seu marido era pastor na Igreja Nazarena de Lynch. Os nazarenos eram uma seita cristã que tinha visões tradicionais sobre o comportamento social e desaprovavam dança, bebida e palavrões. Eles exigem que as mulheres cubram seus braços e pernas o tempo todo para evitar o pecaminoso desejo dos homens. Myrtle também era conhecida por tentar recrutar locais para sua igreja, afirmando que se juntassem, teriam glória garantida na próxima vida. Como Jimmy não tinha fé, ela o via como um candidato perfeito para sua igreja. Como Jimmy aceitava as tortas que ela assava, ela aproveitava para pregar a palavra de Jesus para ele. Em pouco tempo, o menino estava frequentando a igreja todos os domingos, acompanhado por Myrtle, e ele absorvia o idealismo como uma esponja. No entanto, Jimmy estava ansioso para aprender sobre outras crenças e começou a frequentar os serviços dos metodistas, Quakers e Disciplinas de Cristo e foi batizado pelos que o exigiam. Essa prática era inédita na comunidade profundamente religiosa de Lynn, reforçando para os residentes que Jimmy Jones e sua família eram estranhos. Embora Myrtle estivesse profundamente magoada por ele não ser devoto dos nazarenos, mesmo desde cedo, Jimmy conseguia justificar suas ações, e ela acreditava em cada palavra que ele dizia e ainda o mimava. Pelo resto de sua vida, Jimmy manteve contato com Myrtle Kennedy, a mulher que o introduziu à religião. Com o novo interesse de Jimmy pela religião, ele também demonstrou uma fascinação mórbida pela morte, recolhendo animais mortos na estrada e realizando funerais elaborados para eles, convidando outras crianças da região para participar. Ele orava e pregava sobre os cadáveres antes de enterrá-los em caixas de papelão. Quando Jimmy tinha 10 anos, a Segunda Guerra Mundial estourou, levando os Estados Unidos da América à febre de guerra. Não era incomum as crianças imitarem seus heróis, fingindo ser soldados, marinheiros e pilotos americanos. Mas não Jimmy. Ele tinha fascinação pelos nazistas e Hitler, admirando o regime, especialmente os discursos de seus líderes. Tentava fazer seus primos mais novos brincarem de soldados de assalto nazistas para o seu Hitler. Mais preocupante ainda é que Jimmy ficou impressionado quando Hitler cometeu suicídio em 1945. Desde muito jovem, um dos tópicos favoritos de Jimmy para falar era sexo. Ele costumava reunir as crianças para falar sobre os fatos da vida e o que ele sabia. Embora não esteja claro onde ele aprendeu sobre essas coisas tão jovem, junto com a religião, eram suas coisas favoritas para falar. A comunidade, em geral, aceitou Jimmy e sua pregação obsessiva. Afinal, ele era um menino negligenciado, por quem a maioria ainda sentia pena. Mas ao chegar à adolescência, seu comportamento estranho ficou mais evidente. Ele se tornava um belo homem, com olhos escuros e cabelos quase pretos. Mas ele não se encaixava. Enquanto outros garotos da sua idade se vestiam casualmente, ele usava suas melhores roupas de domingo diariamente. Ele também adotou o estranho hábito de só responder às pessoas se elas falassem primeiro. Jimmy também começou a se interessar por garotas, e certa vez perseguiu uma garota incansavelmente, apesar dela ter namorado e não estar minimamente interessada nele. Jimmy também se tornou preocupado com uma nova fé que havia chegado à cidade. Foi estabelecida por um homem chamado Sr. McFarland, que assumiu uma antiga loja e abriu uma igreja apostólica. Seus sermões eram altos e frequentemente tinham seguidores rolando no chão, cantando e dançando. Os locais os chamavam de Holy Rollers e viam isso mais como um entretenimento do que uma religião. Contudo, Jimmy se impressionou com esses sermões, que plantaram as sementes para seu futuro.
Em 1948, Lynette finalmente deixou seu marido. Após 24 anos, ela se cansou e se mudou para Richmond com Jimmy, para ficar próxima de seu novo amor. Jimmy nutria pouco amor ou compaixão pelo pai, a quem acusava falsamente de ser violento com ele e a mãe. Na verdade, John era um homem muito debilitado, mal conseguindo andar ou falar, quanto mais ter energia para atacar alguém. Depois que eles se foram, John saiu da casa da família e morou em um quarto de hotel até sua morte por doença respiratória em maio de 1951. Sua esposa e filho não compareceram ao seu funeral, mas seu amor duradouro por Lynetta foi exibido em sua lápide, que foi gravada com seu nome, data de nascimento e morte de um lado, e o nome de sua esposa e data de nascimento do outro. Em Richmond, Jimmy se encaixava melhor e não se destacava como em Lynn, pois as crianças se vestiam elegantemente. Ele fez amigos através da Fellowship Cristã da Juventude Escolar. Ele logo começou a matar aula e conseguiu um emprego de tempo integral trabalhando à noite como auxiliar no Hospital Memorial Ridge, e com apenas uma idade, lhe foi atribuída uma das tarefas mais desagradáveis e ele foi exposto a corpos mortos e pessoas muito doentes. Mas ele descobriu que era capaz de construir um bom relacionamento até mesmo com os pacientes mais desafiadores e miseráveis, e ele tinha uma memória incrível, então se lembrava de todos os seus nomes e doenças. Ele tornava até os momentos mais embaraçosos, como trocar fraldas sujas, divertidos. Com sua postura positiva e amigável, ele recebeu as melhores avaliações de seus superiores. O trabalho no hospital o fez questionar sua futura profissão. Antes, ele sempre quis ser ministro, mas agora considerava seguir carreira na medicina. Ele mudou de ideia por outro motivo. Ele havia conhecido uma garota. O nome dela era Marcella Baldwin. Ela era uma estudante de enfermagem sênior no Hospital Ridge. Marcella, de uma família cristã respeitada, era 3 anos e meio mais velha que Jimmy, de 17 anos. Ela se apaixonou perdidamente por Jimmy, a ponto de adiar seus planos de viagem para ficar com ele. Porém, seus pais estavam menos impressionados com seus modos grosseiros, visões políticas arraigadas e reclamações infantis, preferindo que Marcella tivesse escolhido alguém mais refinado, mas estavam dispostos a dar-lhe uma chance pelo bem da filha amada. Marceline e Jimmy se casaram em 12 de junho de 1949 na Igreja Metodista Trinity, em Richmond, em uma cerimônia cristã tradicional. Depois de se casarem, eles moraram com os pais. Porém, logo depois, Jimmy brigou com sua nova sogra quando ela declarou que não era cristão pessoas de diferentes raças se casarem. Jimmy discordou disso e arrumou suas coisas, e junto com Marceline, deixou a casa e por muito tempo depois eles não viram sua filha. O casal se mudou para Bloomington. Foi aqui que Marceline descobriu as verdadeiras crenças do homem com quem se casou, quando Jim declarou que não acreditava no Deus dela, o Deus da Bíblia, em que ela fora criada para acreditar. A revelação gerou atritos constantes entre o casal. Marceline se casou com Jim, acreditando que ele era cristão, e em um momento ela até considerou se divorciar dele por causa de sua fé diferente e fortes crenças socialistas, mas foi aconselhada por sua mãe a persistir e ter paciência. Marceline e Jim se reconciliaram com a família e acolheram Ronnie, primo de 10 anos de Marceline, cuja mãe era incapaz de cuidar dele. No entanto, Jim frequentemente tinha conversas inadequadas com o menino. Ele sabia demais sobre assuntos íntimos para um menino tão jovem. Jim também costumava falar mal da mãe de Ronnie, o que ele detestava, e quando o casal pediu para ele aceitá-los como pais, ele recusou, o que Jim considerou uma traição à bondade dele e de Marceline. Marceline ficou arrasada quando Ronnie recusou a oferta de adoção, e logo eles se voltaram para outra criança que Jones havia conhecido na igreja Somerset. O nome dela era Agnes. Ela tinha 11 anos, mas o contexto de como veio a morar com os Joneses é um mistério. Pouco depois de adotar Agnes, Jim voltou a se envolver com a igreja metodista. Ele já havia expressado seu desprezo pelos ensinamentos deles, mas percebeu que eles haviam mudado sua posição
e agora abraçavam uma nova crença social formal que apoiava a elevação da pobreza, o direito de negociação coletiva, liberdade de expressão, reforma prisional e, mais importante para Jim, a integração racial. Esse novo compromisso da Igreja Metodista levou Jim a declarar que pretendia se tornar um ministro metodista, uma decisão que agradou muito sua esposa e sua família. Em busca de uma igreja que o aceitasse como pastor estudante, Jim e sua família passaram a frequentar cultos em igrejas negras. Jim adorava esse ambiente e, apesar de geralmente ser a única família branca presente, estava em seu elemento cantando, dançando e participando dos sermões táteis. A família fez novos amigos e participou entusiasticamente. Aos 21 anos, Jim foi contratado como pastor estudante na Igreja Metodista de Somerset, em Indianápolis, onde pregou seu primeiro sermão para uma pequena congregação. Para Jim, este foi o início de seu sonho. No entanto, as coisas não saíram como Jim esperava. Ele não podia controlar os sermões, nem pregar agressivamente para a congregação sobre divisões sectárias e ajuda aos desafortunados. Na verdade, como estudante, ele não tinha autoridade alguma e estava frustrado que os serviços eram chatos e restritivos, e que ele sentia falta do culto espontâneo e alegre que ele havia presenciado nas igrejas afro-americanas. Desiludido, Jim começou a frequentar reuniões de avivamento. Ele já havia frequentado essas reuniões quando menino em Lynn e ficou impressionado com a interpretação pessoal dos pregadores sobre a religião. Os eventos, que iam desde palestras em parques até encontros em locais maiores, não tinham restrições. Jim também testemunhou o dinheiro que poderia ser obtido por alguns dos pregadores mais populares, cujos seguidores se reuniam para ouvi-los e doavam livremente o pouco que tinham através de coletas diárias. No entanto, Jim era inteligente. Ele sabia que não podia simplesmente entrar e começar a pregar nesses eventos. Ele precisava aprender sua arte. Então, ele começou a frequentar regularmente reuniões de oração e serviços de cura nas pequenas cidades de Indiana, Ohio, Illinois e Michigan. E usando sua memória quase fotográfica, ele notou o que funcionava e o que não funcionava. Ele notou que seu maior atrativo era a cura. Isso envolvia expulsar demônios, curar câncer e outras doenças, fazer os cegos verem e os coxos andarem, seja pela imposição das mãos ou apelando alto ao Senhor. Os melhores curadores tinham fama e fortuna garantidas, e Jim acreditava poder se juntar a eles. Jim começou a se misturar com as multidões antes de falar, ouvindo suas conversas e memorizando ou fazendo anotações do que eles estavam dizendo, além de lembrar seus nomes e doenças. Então, quando ele pregava, ele chamava alguns desses nomes, e o público surpreso acreditava que o Senhor estava ciente de suas lutas individuais e estava transmitindo sua simpatia através do Jim. Ele então assegurava que Deus cuidava deles e interviria para curá-los. O público ficou espantado com esse homem desconhecido, que sabia todas essas informações pessoais sobre eles, passadas a ele por Deus. Até sua esposa Marcelino ficou surpresa e a notícia se espalhou no circuito de renovação sobre o jovem pregador com poderes dados por Deus, que podia ler mentes e oferecer conforto do próprio Senhor. Então ele progrediu ainda mais ao pregar em Columbus. Ele contou à congregação que uma velhinha vestida de branco o chamou e disse a ele: "Percebo que você é um profeta. Você será ouvido em todo o mundo e esta noite você começará seu ministério." Naquela noite, como sempre fazia, ele chamou pelos nomes daqueles que ele havia escutado e milagrosamente eles se curaram. Ou pelo menos eles pensaram que tinham. Nem mesmo Jim sabia explicar como aquilo aconteceu. Conforme sua popularidade aumentava, ele começou a integrar em seus discursos de cura suas próprias crenças pessoais sobre integração, guerra e direitos iguais. Ao fazer isso, ele perdeu parte do público cristão branco, mas apesar disso, continuou a expressar suas crenças em todas as oportunidades.
Porém, a crescente popularidade de Jim e suas visões radicais dificultaram seu papel na igreja Somerset, levando à sua demissão. Ele alegou mais tarde que era porque queria introduzir membros negros à congregação. Isso é algo que anos depois a igreja negou, alegando que o verdadeiro motivo era que Jim era um mentiroso e um ladrão. Jones visitou o escritório de Ron Haldeman em uma área de favela de Indianápolis. Ron era o diretor do programa da cidade interna da igreja Quaker, que ajudava a população negra empobrecida da cidade. Jones apresentou a ele uma proposta sobre uma igreja que estava tentando estabelecer na área que planejava chamar de unidade comunitária, onde todos eram bem-vindos, independentemente da cor. Ron ficou tão impressionado com o charme e entusiasmo de Jones pelo projeto que concordou que ele poderia compartilhar seu escritório e secretária sem custo. Assim, surgiu a Igreja da Unidade Comunitária. No início, tinha um pequeno grupo de seguidores, principalmente senhoras negras idosas, mas conforme a notícia se espalhava, a congregação crescia aos poucos. Jones oferecia ajuda prática e conselhos para o dia a dia, além de pregar a palavra do Senhor. Isso era algo que outras igrejas na área não ofereciam. Jones trabalhava extremamente duro, e às vezes seus serviços duravam tanto que ele mal conseguia falar, e o fardo de resolver o número crescente de problemas cotidianos que sua congregação pedia para ele ajudar era exaustivo, e ele não estava ganhando dinheiro, pois seus seguidores eram algumas das pessoas mais pobres dos Estados Unidos da América, então a coleta era frequentemente muito leve. Jim complementava sua renda com trabalhos avulsos, e Marceline ainda trabalhava em tempo integral como enfermeira. A unidade da comunidade foi um sucesso, embora não financeiramente, e Jim precisava de dinheiro para expandir. Então ele voltou para o circuito rival e seus discursos de cura. Ele prosseguiu com a escuta clandestina e a cura milagrosa, enquanto as multidões aumentavam cada vez mais. Em certos lugares, os participantes estavam sendo liberados. Sua popularidade no circuito de reavivamento atraiu pessoas para a igreja de Otsu, para a igreja da unidade comunitária, tendo agora seguidores tanto negros quanto brancos. O objetivo de Jones era converter todos os seus seguidores ao socialismo. Ele queria combater o racismo, defender causas negras, construir lares para idosos, vestir os necessitados, reabilitar viciados em drogas e prostitutas e fazer campanha por ajuda governamental para alimentar e abrigar os pobres. Porém, seus novos seguidores na igreja da unidade comunitária esperavam que ele prosseguisse com as curas que viram nos reavivamentos. Mas estar em uma área mais confinada causou-lhe problemas, pois as práticas de espionagem que ele usava em grandes reuniões não funcionariam em pessoas que ele conhecia e que eram frequentadores regulares. Então ele começou a usar membros de confiança como infiltrados. Ao usá-los, ele dava a ilusão de que estava milagrosamente removendo cânceres e curando doenças. Jones nomearia a pessoa afetada, que então seria escoltada até o banheiro. Sim, os dois participavam do ato. Jones então fingiria evocar seu poder do culpado. A pessoa afetada então sairia do banheiro com um assistente segurando uma máscara ensanguentada e mal cheirosa em um pano, alegando que o câncer havia sido passado enquanto estava no banheiro. O suposto câncer era, na realidade, miúdos de frango deixados apodrecer por alguns dias. Para sua congregação, Jones realizou um milagre. Outros métodos usados por Jones eram as mãos curativas, a prática de colocar as mãos sobre os que sofriam e exigir que as dores e tremores desaparecessem. Às vezes, isso funcionava inexplicavelmente. Se não funcionasse, Jones culpava o sofredor por falta de fé. Quando a notícia sobre os poderes de cura dos Joneses se espalhou, as pessoas deixaram suas igrejas e se uniram à comunidade. A congregação ficou tão grande que Jones comprou um prédio em uma parte decadente de Indianápolis que poderia acomodar pelo menos 700 pessoas. Ele financiou a compra através de coletas feitas em seus sermões de cura fora da cidade. Jones nomeou a nova igreja como Templo do Povo
escrito sem o apóstrofo, pois isso simbolizava posse. Nos anos seguintes, o número de seguidores de Jones cresceu, e ele e Marceline também assumiram vários asilos para abrigar pacientes idosos da comunidade que não tinham quem cuidasse deles. O esquema tinha o benefício adicional de receber pagamentos do governo. Os lares renderam considerável renda para o casal, que também abriu um café gratuito para membros pobres da comunidade comerem de graça. O Templo do Povo também estava acolhendo um número crescente de famílias com crianças, e através de seus sermões, Jones já estava exibindo poder sobre sua congregação, influenciando indiretamente até mesmo seus hábitos de votação em eleições locais. Jones agora tinha influência sobre as pessoas que ele procurava desde criança, e seu sonho socialista estava sendo realizado. Jim e Marceline estavam ansiosos para demonstrar sua devoção à harmonia racial. E além de Agnes, que se mostrou uma criança difícil, eles decidiram adotar mais crianças, e Marceline propôs adotar várias crianças de diferentes raças, para criar uma família arco-íris. Contudo, Indiana não estava completamente pronta para isso. Nunca em sua história, um casal branco havia adotado um bebê afro-americano. Então, em vez disso, o casal viajou para a Califórnia e adotou 2 órfãos coreanos, uma menina de 4 anos, que eles chamaram de Stephanie, e um menino de 2 anos, que eles chamaram de Lu. Pouco depois da chegada das 2 crianças, Marceline descobre que está grávida, mas a tragédia não estava longe. Em maio de 1959, Jim levou sua congregação e 3 filhos para um passeio no zoológico de Cincinnati. Marceline ficou para trás para descansar devido à gravidez difícil. Todos se divertiram, porém, no retorno para casa, Stephanie estava no carro com um congregado quando foi atingida frontalmente por um motorista embriagado. Ela foi morta instantaneamente. Para aumentar a agonia dos Joneses, nenhum cemitério em Indianápolis permitiria que Stephanie fosse enterrada ao lado dos Whites, e apenas um agente funerário negro prepararia a menina morta para o enterro. O último lugar de descanso de Stephanie era uma seção sombria do cemitério, só para negros, e seu corpinho foi enterrado em um buraco lamacento alagado. Foi uma cena de partir o coração. 3 semanas depois, Marceline deu à luz a um menino que eles chamaram de Stephen, mas escreveram com um A em memória de sua irmã morta. Na noite em que Stephanie morreu, Marceline disse que teve uma visão. Ela disse que estava esperando que eles voltassem de sua viagem a Cincinnati, mas estava tão cansada que adormeceu e foi acordada por Stephanie, que estava do lado de fora na varanda chamando-a para deixá-la entrar. Ela disse que se levantou e a deixou entrar e perguntou onde estava o pai dela. A menina disse que Oboke precisa de uma mamãe e um papai. Marceline, exausta, colocou a menina para dormir e voltou a descansar. Quando Jim chegou em casa para dar a terrível notícia do acidente, Marceline não acreditou nele e disse que Stephanie estava dormindo na cama. Somente ao ver a cama vazia que a terrível verdade se revelou para ela. Mas ela não conseguia esquecer a visão de Oboke. Ela então contatou a agência de adoção na Califórnia e descobriu que Stephanie tinha uma irmã mais velha, Oboke, que estava em um orfanato coreano. O casal viu a visão de Stephanie como um sinal, e eles adotaram Oboke e a renomearam para Suzanne. Para completar sua família arco-íris, eles desafiaram a tradição de Indiana e em 1961 adotaram uma criança negra, a quem eles chamaram de James Warren Jones, e mais tarde outra criança branca que eles chamaram de Tim. Jim estava determinado a integrar Indianápolis, onde o racismo era generalizado. Os negócios locais brancos, especialmente restaurantes, se recusavam a Tendaciouto atender pessoas negras ou as faziam se sentir indesejadas, servindo comida de qualidade inferior. Jim, querendo mudar isso, começou a jantar em seus restaurantes habituais, acompanhado de membros negros de sua congregação. No início, ele foi recebido com recusa e hostilidade, mas Jim perseverou, e sua persistência valeu a pena. Ele expandiu essa abordagem para outros negócios,
incentivando empresários a empregar membros negros de sua congregação em cargos para os quais normalmente não seriam considerados. Obviamente, isso era algo louvável a ser feito. O tratamento dado aos negros nessa época era horrível, e qualquer ajuda seria positiva. No entanto, Jim usava seus poderes de persuasão não apenas para mudar as políticas de segregação, mas também para ganhar influência sobre sua congregação e os negócios locais. Na verdade, ele estava usando táticas de suborno muito sutis para integrar a cidade sem se alienar ou a seus seguidores sempre devotos. Em troca, Jim exigia devoção total de todos que se uniam à sua congregação. Ele esperava que eles concordassem com todas as suas opiniões francas, e desafiá-lo era desafiar a palavra de Deus. Jim manipulou seus seguidores de forma que eles dependiam dele em quase todos os aspectos da vida. Mas a natureza controladora e a paranoia de Jim estavam começando a surgir. E se alguém deixasse a congregação, ele os bombardeava com cartas, telefonemas e visitas para tentar trazê-los de volta, muitas vezes citando que era até a vontade de Deus que eles fizessem parte do templo. As visões radicais de Jones atraíam ameaças daqueles que achavam que ele ia longe demais ao tentar integrar todos. Ele afirmava ter sido ameaçado com violência, embora se acredite que inventou muitas dessas alegações para ganhar simpatia dos seguidores. Sua pregação e visões estavam se transformando. Ele começou a acreditar que era a reencarnação de um grande homem que havia lutado anteriormente pela igualdade e justiça. E ele também começou a afirmar que a América logo estaria sob ataque nuclear e Indianápolis e todos que lá viviam seriam aniquilados. Os seguidores do templo acreditavam nele, principalmente devido à ameaça real de um ataque nuclear durante o auge da Guerra Fria na época. Em 1962, Jones informou a sua congregação que viajaria para o Brasil com sua família, com a ideia de estabelecer uma nova localização mais segura para o templo. Ele deixou seu templo em Indiana sob o controle dos pregadores associados. Jones permaneceu no Brasil por 2 anos, ajudando os pobres nas favelas. Mas logo ficou claro que, sem sua influência encantadora, o templo do povo em Indiana estava desmoronando. Então ele decidiu voltar. Ao retornar para Indiana, seu segmento estava tão reduzido que precisou se mudar para um prédio menor. Isso foi a máxima humilhação para Jones. Após perder tudo o que construiu, ele foi forçado a retornar ao circuito de reavivamento, realizando curas milagrosas, leitura de mentes e profecias radicais. Agora, ele estava cada vez mais ignorando a Bíblia e se concentrando no socialismo. Ele passou a falar sobre suas crenças em reencarnação, sugerindo que o verdadeiro Cristo, ou Deus, estava na Terra. Embora nunca tenha declarado abertamente, ele insinuou em seus sermões que era o escolhido. Ele também dizia aos seguidores que haveria uma guerra nuclear em 15 de julho de 1967 e, se quisessem sobreviver, deveriam se mudar. Ele convenceu cerca de 90 seguidores devotos a se mudarem com ele para o Vale Redwood, na Califórnia. Durante seu tempo na Califórnia, Jim Jones iniciou um caso amoroso. Ele sempre foi atraente para as mulheres com seu charme e boa aparência, e nos últimos anos, Marceline desenvolveu um problema contínuo nas costas. Mas, em vez de se solidarizar e cuidar de sua esposa às vezes acamada, ele procurou satisfação sexual em outro lugar. E não faltavam admiradoras, mas ele escolheu Carolyn Moore Layton, de 24 anos, a filha casada de um pastor. Carolyn e seu marido eram seguidores devotos de Jim Jones, e Carolyn, em particular, estava em admiração por Jones, pendurada em cada palavra e crença dele na justiça social. No entanto, ela era filha de um pastor e não estava prestes a cometer adultério. Jones pediu a Patty Cartmel para intervir, e ela explicou a Carolyn que seu amado líder tinha um problema pessoal e que sua esposa estava incapacitada psicologicamente e mentalmente, não podendo mais ser uma esposa adequada para ele.
Para que ele tivesse apoio emocional crítico e liberação física, Jim percebeu que Carolyn era a escolhida para proporcionar isso a ele. Inicialmente, Carolyn estava hesitante, mas com seu casamento em crise, ela aceitou conversar com Jim sobre o assunto. Após a reunião, Carolyn decidiu se tornar amante dele. No entanto, para o mundo exterior, Jim ainda era casado e devotado à sua esposa, então ele obteve garantia de sua esposa e Carolyn de que o caso nunca seria exposto a seus seguidores, que acreditavam que Jim era moralmente puro e um deus acima do desejo humano. Surpreendentemente, até o marido de Carolyn, Larry, concordou com isso, e o casal acabou se divorciando. Larry continuou a se casar com uma colega do templo chamada Karen Tal, e continuou a seguir Jim fielmente. Mas para Marceline e seus filhos, foi mais difícil aceitar o caso, embora notavelmente, eventualmente eles aceitaram. Para Jim, tudo estava perfeito. Sua adorável esposa aceitou a situação, culpando-se pela infidelidade do marido, enquanto ele satisfazia seus próprios desejos pessoais. Não há como negar que, apesar das falhas óbvias de Jones, ele realmente queria ajudar os oprimidos e sofredores na sociedade e se esgotou fisicamente no processo. Seus sermões longos e energéticos, junto com as muitas viagens, estavam cobrando seu preço. No começo dos anos 70, Jones estava ficando cada vez mais dependente de remédios prescritos para lidar com sua agenda extenuante. Incluíam anfetaminas e tranquilizantes. Ele usava estimulantes durante o dia e depressores para conseguir dormir. Ele tinha acesso fácil às drogas devido à sua influência sobre os seguidores, garantindo um fornecimento constante daqueles que trabalhavam na área médica. Por volta dessa época, Jones começou a usar seus óculos escuros icônicos. Se perguntado por sua congregação por que usava óculos escuros, ele diria que seus olhos queimavam com tanto poder que as pessoas não podiam olhar diretamente para ele. Na realidade, eles estavam escondendo seus olhos vermelhos, uma condição causada pela grande quantidade de drogas que ele estava consumindo. O efeito das drogas também estava tornando-o ainda mais paranoico do que ele já era, e ele se convenceu de que o governo estava atrás dele. Ele convenceu seus seguidores de que estava na lista de alvos deles. Então, alistou um esquadrão de guarda-costas armados para se proteger. Além da paranoia, Jones também desenvolveu um apetite insaciável por sexo, buscando encontros com membros de sua congregação. Jones escolhia qualquer mulher que desejasse, casadas ou não, e como servas do templo, elas obedeciam prontamente. Jones não se esforçava para esconder esses encontros de sua esposa sofrida ou de sua amante. Ele até perseguiu a nova esposa de Karen, ex-marido de Karen. Jones agora também ultrapassava limites, pois algumas de suas conquistas eram menores de idade, incluindo uma de apenas 14 anos. Jones também ocasionalmente tinha relações sexuais com homens, mesmo que ele proibisse seus seguidores de terem parceiros do mesmo sexo. Uma de suas conquistas foi Grace Stone. O marido dela, Tim, era um seguidor e amigo próximo de Jones, que o aconselhava juridicamente e estava muito envolvido no movimento. Porém, após se envolver com Jones, Grace engravidou e teve em 1972 um filho chamado John Victor. Após o nascimento dele, Tim fez algo extraordinário. Ele assinou um documento alegando que não era o verdadeiro pai de John Victor, mas sim Jim Jones. No depoimento, Stone disse que havia implorado a Jim Jones para ter um filho com sua esposa Grace, porque ele mesmo não podia e porque Jim Jones era o ser humano mais compassivo, honesto e corajoso que o mundo contém. O depoimento assinado, testemunhado pela esposa de Jones, Marceline, levanta dúvidas sobre a paternidade de John Victor até hoje. Foi uma jogada crucial na tragédia que, posteriormente, se desenrolou em Jonestown, custando a vida do menino. Grace saiu do templo em julho de 1976, mas deixou seu filho aos cuidados de vários membros. Ela pensava no melhor para John Victor, e apesar do medo por si mesma, explicou depois que não era pelos filhos. Mas como ela estava muito errada.
A revelação de que seu marido era o pai do filho de Grace foi o limite para Marceline. Ela conheceu um homem e planejava deixar Jones. Mas ele não podia permitir isso, não por amar a esposa, mas pelo que pareceria para seus seguidores e o mundo. Assim, com uma combinação de ameaças repulsivas e chantagem envolvendo as crianças, ele não deixou escolha para Marceline a não ser ficar pelo bem das crianças que ela amava. Disse que Marceline permaneceu infeliz, mas resiliente pelo resto de sua vida. Nos anos seguintes, os seguidores de Jones cresceram drasticamente e o Templo do Povo usou ônibus cinzas para recrutar membros pela região. Jones viajava regularmente para outros estados para dar sermões e recrutar membros do templo, e eventualmente ele abriu filiais em San Fernando, São Francisco e Los Angeles. Esperava-se que todos os membros dessem uma parte substancial de seus salários para a igreja e eram incentivados a reduzir seus bens pessoais, como roupas, móveis e itens de luxo, e doá-los aos necessitados. Essa era uma maneira de demonstrar seu compromisso com a causa, e o próprio Jones começou a usar roupas de segunda mão em vez dos ternos elegantes que costumava usar. O movimento agora estava ganhando quantias substanciais de dinheiro. Jones estava vendendo fotos de si mesmo em Simmons por $5 cada, e a compra de uma garantia ao proprietário imunidade contra desastres como assalto, incêndio ou câncer. No entanto, essas chamadas fotos abençoadas só protegiam o proprietário de um desastre, então Jones incentivava seus seguidores a comprar várias fotos para protegê-los de seus medos individuais. Jones era tão convincente que muitos compraram diversas fotos de uma só vez para se protegerem de vários eventos e doenças. Jones também continuou a insistir que estava sendo ameaçado e que sua vida estava em perigo. Mas isso era apenas um truque para um extraordinário golpe que ele planejava realizar em sua igreja em Redwood. Jones arranjou para alguém atirar nele fora do prédio na frente de sua congregação. Quando os tiros soaram, Jones desabou no pavimento coberto de sangue no que parecia ser uma tentativa de assassinato bem-sucedida. Muitos seguidores acreditavam que ele estava morto, e mesmo quando se levantou, sinalizando estar bem, ainda achavam que seu grande líder não sobreviveria. Naquela noite, anunciaram que haveria um culto como de costume. Quando os seguidores entraram na igreja pela manhã, estavam convencidos de que era para o anúncio da morte de Jones. No entanto, Jones saiu saltitante, declarando um milagre e dizendo que havia sido curado. Ele mostrou à congregação uma pequena marca no peito onde foi baleado. Ele também mostrou a camisa ensanguentada que usava durante o tiroteio. Seus seguidores transbordavam de felicidade. Seu líder foi salvo por uma intervenção divina. Claro, todo o evento foi encenado, mas, surpreendentemente, seus seguidores acreditaram que todo o incidente era real, e isso apenas reforçou a crença deles de que ele era como um deus. Jones também alertava cada vez mais sobre a inevitável guerra nuclear. Isso aumentou em intensidade após o escândalo de Watergate, e Jones começou a dizer aos seus seguidores que ele tinha um plano de fuga. Ele falava cada vez mais sobre deixar a América e viver uma vida independente, vivendo da terra no que ele começou a descrever como Terra Prometida. Ninguém sabia onde era ainda, mas Jones tinha uma visão para seus seguidores e estava prestes a se concretizar. Depois de anos procurando o local perfeito para estabelecer uma colônia do Templo do Povo, em 1974, Jones finalmente decidiu que a Guiana seria o lugar ideal para o que ele chamaria de missão agrícola do Templo do Povo. A Guiana, na América do Sul, tinha uma população de apenas 850 mil, composta principalmente por negros e indianos do leste. Era também o único país sul-americano cuja língua oficial era o inglês. Era isolado, mas com viagens de barco relativamente fáceis para os Estados Unidos da América. O governo da Guiana apoiou o projeto e ofereceu emprestar equipamentos do templo para auxiliar na construção do assentamento. Na verdade, eles estavam tão ansiosos pelo avanço do projeto que fizeram poucas verificações sobre Jones e suas atividades no templo. Se tivessem feito, teriam percebido que ele havia sido recentemente preso por conduta obscena
em um banheiro no Westlake Movie Theater, onde foi detido por um policial de folga por praticar um ato sexual diante dele. Jones se livrou da acusação citando uma queixa médica, mas a prisão ainda constava em seus registros, e uma verificação completa de antecedentes teria revelado isso. A maior parte da Guiana era coberta por selva densa, e o povo precisaria limpar hectares suficientes para usar como terras agrícolas para sobreviver. Jones sabia, porém, que vários membros da igreja eram agricultores experientes de Indiana, bem preparados para enfrentar o desafio e cultivar a terra. Tudo o que Jones tinha a fazer agora era convencer seus membros a deixar o conforto relativo de suas vidas para viver no que era basicamente uma selva. Limpar o local para o novo assentamento foi complicado. O terreno era brutal, e Jones teve que recrutar a ajuda dos ameríndios nativos para ajudar a navegar e limpar as enormes árvores e vegetação densamente compactadas. Durante suas viagens à Guiana para verificar o progresso, Jones arranjou outra amante. Desta vez, era Maria Katsaris, uma seguidora tímida e dedicada do templo. Foi também nessa época que Carolyn, sua outra amante de longo prazo, estava ausente do movimento. Jones alegou que era porque ela havia estado em uma missão secreta no México e havia sido presa e detida no México por não revelar os segredos do templo. Na realidade, ela estava grávida do filho de Jones e havia ido morar com a mãe até o bebê nascer. Carolyn voltou na primavera de 1975 com seu bebê, que ela nomeou Jim John. Ela também se casou com um membro do templo chamado Michael Prokes. Isso foi a pedido de Jones, e as crianças assumiram seu nome, Jim John Prokes, que ficou conhecido como Kimmel. A congregação sabia que a criança não era de Prokes, apesar de nunca ter sido revelado que era de Jones. Mas Carolyn se chocou ao voltar e descobrir que Maria havia assumido um papel igual na igreja e na cama de Jones. Agora ele estava cercado por 3 mulheres que inexplicavelmente se toleravam e permaneciam devotadas a ele. Jones passou grande parte de 1975 promovendo a Terra Prometida para seus seguidores, incentivando-os a ir e garantindo-lhes uma boa vida em uma magnífica propriedade. Grande parte dessa persuasão estava entrelaçada com a mensagem de que os membros do templo viviam sob a constante ameaça de confinamento pela CIA e Federal Bureau of Investigation, e se ficassem, provavelmente acabariam em campos de concentração. Inicialmente, Jones visava cerca de 600 membros, compilando listas daqueles que considerava adequados. O grupo incluía pessoas fisicamente bem construídas, professores, adolescentes problemáticos e idosos, cujas pensões seriam fundamentais para o financiamento do projeto. Jones pediu aos membros do templo que contribuíssem com tudo o que tinham para a mudança, mesmo que não fossem escolhidos inicialmente, prometendo que o complexo abrigaria milhares no futuro. Inquietantemente, em seus sermões, Jones começou a pregar que os membros leais do templo devem estar dispostos a dedicar não só suas vidas, mas também suas mortes à causa. Em um experimento simulado cruel, ele permitiu que alguns membros bebessem vinho pela primeira vez. Depois que eles o beberam, ele informou que estava envenenado e eles só tinham minutos de vida. Durante esse tempo, ele os deixou acreditar que estavam morrendo, presenciando alguns membros tendo ataques de pânico e se sentindo fracos, antes de revelar que não havia veneno e era apenas um teste de lealdade. Foi por volta dessa época que o status de Jim Jones foi ainda mais elevado quando ele foi nomeado um dos 100 clérigos mais notáveis pela revista American Life, e em 1976 ele recebeu o Prêmio Humanitário do Ano. No mesmo ano, foi nomeado presidente da Autoridade de Habitação de São Francisco. As notícias da Guiana também eram boas, com progresso sendo feito. Embora não fosse exatamente o paraíso tropical que Jones promoveu, ele agora se preparava para se mudar para lá. Mas, em um golpe devastador para sua esposa, ele informou que ela teria que ficar na Califórnia, supervisionando os negócios do templo, enquanto ele se mudaria para a Guiana com as crianças. As coisas estavam melhorando para o templo, que recebia boa publicidade,
e Jones se tornava uma pequena celebridade em São Francisco. Ele conseguiu uma reunião privada com a esposa de Jimmy Carter durante sua campanha presidencial em 1976. Jones contou à sua congregação que, quando Jimmy Carter se tornou presidente, ele cogitou nomeá-lo para um cargo nos Estados Unidos da América, embaixador da Guiana. Claro, isso era uma completa fabricação, mas Jones se aproveitou de sua ligação com a esposa do presidente, frequentemente se gabando sobre o relacionamento deles. O encontro dela com ele foi apenas uma cortesia de campanha. Refletindo, 1976 foi um bom ano para Jim Jones e o Templo do Povo. Um pequeno grupo de seguidores havia se mudado para Johnstown, mas as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. 1977 começou mal para Jones. Ele estava furioso que o casamento de sua filha Susana havia falhado e seu marido Mike Cartmel desertou da igreja, rapidamente seguido por Susana, que cortou todo o contato com seu pai. Marceline havia adoecido e teve que desistir de seu trabalho, perdendo uma valiosa renda. No entanto, havia melhores notícias de Johnstown. As coisas progrediam e o primeiro grupo de colonos preparava-se para a realocação. Mas em maio daquele ano, as coisas mudaram. De forma inexplicável, Jones acelerou a migração de pelo menos 500 membros dos Estados Unidos da América para se estabelecerem em Johnstown. Jones estava muito ciente de que alguns de seus desertores de alto perfil começaram a falar. Desde sua mudança para São Francisco, o Templo do Povo e suas atividades passaram por um intenso escrutínio da mídia. E as atividades ilícitas de Jones estavam prestes a serem expostas em um artigo escrito pelo repórter Marshall Kilduff. O conteúdo do artigo incluía alegações de ex-membros do templo, de que foram fisicamente, emocionalmente e sexualmente abusados. Além deste condenatório artigo, David Cohn, um indivíduo privado, iniciava uma investigação governamental sobre as atividades de Jones. Cohn tinha amigos que foram membros do templo e lhe confidenciaram sobre as falsas curas, espancamentos, abusos sexuais e infantis, fraudes e outros crimes cometidos por Jones e seus auxiliares. Esses membros descontentes incluíam Alma e Diana Martle. Eles eram ex-assistentes de alto escalão de Jones que desertaram em 1974 após Jones bater 70 vezes em sua filha Linda com uma pá por uma infração menor. Depois, a família mudou seu sobrenome para Mills, para evitar o poder de advogado dado anteriormente a Jones. A pressão da mídia adicionada e os relatos potencialmente prejudiciais de ex-membros do Templo do Povo levaram Jones a fugir para Johnstown muito antes do esperado. E em julho de 1977, sob o manto da noite, Jim Jones fez seu caminho para o aeroporto de São Francisco e voou para Johnstown. Logo após sua chegada, a revista New West publicou o artigo de Kitoff, com sua representação completa e condenatória de Jim Jones, deixando claro que ele não retornaria tão cedo. A entrada apressada de membros em Johnstown causou problemas de habitação no local. Os membros seriam transferidos aos poucos para o complexo conforme mais chalés, projetados para até 6 pessoas, fossem construídos. Porém, as centenas de membros enviados em poucos meses exigiram a construção apressada de abrigos para acomodá-los. Isso implicava que outras áreas vitais do acampamento, como a limpeza da selva, foram negligenciadas. Muitos dos novos chegados ficaram desapontados ao chegar em um ambiente de selva rudimentar, com condições de vida apertadas, ao invés do paraíso tropical que Jones havia prometido a eles, mas tal era o compromisso deles com a causa que aceitaram suas circunstâncias e viveram de forma bastante harmoniosa até a chegada de Jones. Ao chegar, ele assumiu o controle. Ele controlava o trabalho, as finanças e até os relacionamentos dos casais. Jones ou seus auxiliares liam toda a correspondência de entrada e saída, permitindo apenas descrições radiantes de uma vida idílica em Johnstown nas correspondências de saída. Jones tinha Carolyn e Maria como confidentes,
e conseguiu encomendar drogas para o acampamento para alimentar seu vício. Novos moradores continuavam a chegar ao acampamento superlotado, com casas abrigando até 12 ou mais ocupantes. As instalações sanitárias eram buracos no chão e o papel higiênico era escasso, levando ao uso de folhas. Os chuveiros tinham água fria e contaminada, limitados a 2 minutos diários por pessoa. Claro, Jones tinha acomodações e instalações muito mais agradáveis e vivia confortavelmente com Carolyn, Maria, John, Victor e Kimo. E ele tinha acesso a uma geladeira, ventiladores e um telefone. No início, com pouco dinheiro, baixa produção agrícola e fim das doações, os colonos começaram a produzir e vender brinquedos de madeira nos mercados locais. Com mais de 900 colonos em Jonestown, alimentá-los se tornou um problema e o arroz passou a ser o alimento básico para a maioria. Diante das acusações de abuso físico, nos Estados Unidos da América, Jones criou um novo método para punir os colonos que infringiam as regras. Ele chamou de equipe de aprendizado, onde os quebradores de regras dormiam e comiam separados do grupo e tinham que correr para todo lugar. Ademais, os outros colonos foram proibidos de falar ou olhar para eles. À noite, todos os membros tinham que participar de reuniões noturnas, onde Jones pregava e dava atualizações sobre as notícias do mundo, algumas das quais ele inventava, como alegar que líderes militares no Pentágono haviam elaborado planos para matar os negros, e que membros da Ku Klux Klan haviam atingido níveis epidêmicos, reforçando que eles haviam tomado a decisão certa ao vir para Jonestown. De vez em quando, eles podiam assistir a um filme. Jones também insistia que os membros ficassem até depois das 2 da manhã em algumas noites, mesmo que a maioria deles estivesse exausta de trabalhar longos dias nos campos sob o calor opressivo da Guiana. No dia seguinte, seriam acordados às 6 da manhã e enviados de volta ao trabalho, sem chance de escapar do líder, que tinha um sistema de alto-falantes audível em todo o assentamento principal. As coisas também se tornaram tensas com o governo da Guiana. Seu primeiro-ministro inicialmente ficou satisfeito que Jones estava trazendo uma organização industrial trabalhadora para a Guiana, mas ficou alarmado com quantos colonos haviam chegado em tão pouco tempo. Depois que ele ouviu falar da controvérsia em torno de Jones, depois que ele deixou os Estados Unidos da América, ele cortou o contato oficial com ele e teve que negociar através de seu vice-primeiro-ministro. Essa reviravolta nos acontecimentos alimentou a paranoia de Jones, convencendo-o de que o governo da Guiana conspirava com a CIA e o Federal Bureau of Investigation contra ele. A crescente frustração de Jones com essa situação resultou em frequentes desabafos para seus seguidores em sermões e pelo seu sistema de alto-falantes. A negatividade constante, o trabalho árduo, a alimentação limitada e as regras rigorosas deixaram alguns colonos profundamente infelizes e insatisfeitos com sua nova vida. Porém, escapar era impossível, pois Jones estava com seus passaportes e dinheiro. Mesmo com as péssimas condições, a maioria dos seguidores optou por ficar em Jonestown. Estima-se que ao menos 1/3 dos colonos em Jonestown eram negros idosos, que vivenciaram o pior do racismo nos Estados Unidos da América. Então, acreditavam que a vida lá era melhor do que voltar e enfrentar tudo novamente. Jones insistia que as condições nos Estados Unidos da América estavam piores do que nunca para os negros. O outro terço eram adultos doutrinados que trabalhavam como escravos para Jim Jones e acreditavam que ele era uma espécie de Deus, a quem adoravam e acreditavam, apesar das condições. Agora eles se encontravam e seu apoio a ele era inabalável, ou assim parecia. Mas nem tudo era ruim. As crianças, em particular, eram bem cuidadas e frequentavam aulas. Havia cerca de 300 crianças no acampamento, trazidas pelos pais ou nascidas lá. Apesar do controle que Jones tinha sobre os cerca de 900 seguidores em Jonestown, sua fuga dos Estados Unidos da América e o artigo do New West inevitavelmente motivaram ex-membros a se manifestarem.
Eles não temiam mais as ameaças de Jones e testemunharam sobre os abusos sexuais, curas encenadas, pregações paranoicas e disciplina violenta dele. A imprensa intensificou a busca por ex-membros em um movimento liderado por Alma e Diana Myrtle. Eles começaram a resgatar membros de Jonestown, que suspeitavam estar sendo mantidos lá contra a vontade. Incluída no grupo, chamado Parentes Preocupados, estava Grace Stowen, que havia entregado seu filho, John Victor, para Jones, e a criança agora estava escondida com o líder em Jonestown. Em 18 de abril de 1977, ela foi ao tribunal em São Francisco. Em novembro, após solicitar formalmente, ela recebeu a custódia física de seu filho. Como ele estava em Jonestown, fora da jurisdição do tribunal estadual, obter a custódia seria difícil. Mas John Victor não era o único filho que os pais queriam tirar de Jonestown. Outros também tentavam resgatar seus filhos, que sentiam estar sendo mantidos sob coação no acampamento. Até o pai da amante de Jones, Maria, tentou fazer sua filha sair, mas suas tentativas de se encontrar com ela não correram bem. E depois que ele finalmente se encontrou com ela na Guiana, ela foi hostil com ele, acusando-o posteriormente de abuso físico e sexual, ambos infundados e sugeridos por Jones para fazer seu pai recuar. No entanto, teve o efeito contrário e o pai de Maria se tornou ainda mais determinado a expor Jones e as práticas do Templo do Povo. Jones enfrentou outro problema no final de 1977. Marceline, cansada de defender o marido, nos Estados Unidos da América, foi para a Guiana para ficar com ele. Mas para Marceline, não foi o reencontro com o marido que ela esperava. Ela o achou morando com duas amantes em uma cabana luxuosa, enquanto foi relegada a uma pequena casa de campo no local. Um pouco melhor que as outras, mas não luxuosa. Mas como sempre, ela aceitou a situação e ainda visitava frequentemente os Estados Unidos da América para defender seu marido e a igreja. No entanto, ela não era ingênua e começou a mover dinheiro para diferentes contas para proteger seus filhos caso eles quisessem sair de Jonestown. Aparentemente, Johnny soube disso, mas optou por não agir contra sua esposa. Para encerrar um ano ruim, a mãe de Jones, Lynetta, que havia se estabelecido em Jonestown com seu filho, morreu no dia 9 de dezembro, aparentemente de um ataque cardíaco. Ela foi sepultada próximo a Jonestown. Jones também estava pressionado a devolver John Victor à mãe, e em seus sermões dizia que o governo dos Estados Unidos da América estava tão determinado a pegar John que a congregação devia estar preparada para lutar caso o acampamento fosse atacado. Ele também sugeriu fugir para a Rússia, e depois começou a falar sobre estar pronto para morrer. Ele apelidava esses sermões noturnos de emergência de noites brancas. Jones confidenciava a colegas de confiança sobre a possibilidade de suicídio em massa por envenenamento. Em 16 de fevereiro de 1978, Jones anunciou pelo sistema de som uma noite branca. Durante uma reunião com seus seguidores no pavilhão, ele anunciou que um ataque era iminente e todos morreriam. Ele sugeriu que todos deveriam se suicidar em vez de deixá-los vencer. Ele fez os colonos se alinharem com um copo que seria preenchido com um líquido especial que os mataria em cerca de 45 minutos. A maioria fez como lhes foi dito, e aqueles que discordaram foram apressados pelos guardas do acampamento e obrigados a beber primeiro. Surpreendentemente, alguns ficaram satisfeitos, vendo o suicídio em massa como um genuíno ato revolucionário. Outros pensavam secretamente que Jones os testava novamente, como já fizera antes com o vinho. E eles estavam certos. Após todos beberem a poção, Jones afirmou que ficariam bem, sendo apenas um teste para verificar se estariam dispostos a dar suas vidas pela causa. Jones estava satisfeito. Ele ainda detinha poder sobre a maioria de seus seguidores, e o teste provou que eles obedeceriam suas ordens quando chegasse a hora. Após o teste, Jones instruiu o médico do acampamento a encomendar 1 libra de cianeto de sódio, o suficiente para matar 1.800 pessoas. A rede se fechava em torno de Jones, que perdia o apoio do governo
e o caso de custódia de John Vector afetava sua saúde. Ele ficava cada vez mais dependente de drogas e, em certos dias, estava totalmente incapacitado após se dopar com tranquilizantes. O único momento em que ele se mantinha lúcido e aparentemente livre de drogas era quando esperava visitas de oficiais guianenses ou diplomatas americanos que estavam cada vez mais preocupados com a operação em Jonestown. Um golpe adicional para Jones veio em maio de 1978, quando uma de suas seguidoras mais confiáveis, Debbie Layton, desertou de Jonestown. Debbie viajava para Georgetown com as crianças do templo em um intercâmbio cultural. Mas ela se separou do grupo, foi à Embaixada dos Estados Unidos da América, solicitou proteção e ajuda para voltar à América. Debbie assinou uma declaração afirmando que Jones planejava um suicídio em massa em Jonestown e fugiu para Nova York de avião. Debbie deixou para trás sua mãe Lisa, que tinha câncer e havia chegado em Jonestown com ela em dezembro de 1977. Porém, logo Debbie notou as rachaduras na fachada de Jim Jones. Isso foi reforçado quando o remédio para câncer de sua mãe foi tirado dela assim que chegou em Jonestown. A família Layton manteve forte envolvimento com o Templo do Povo após Debbie desertar. Jim Jones ordenou que seu irmão Larry, que estava na Califórnia, viesse a Jonestown imediatamente. Ao chegar, Larry soube que sua irmã desertou e que sua mãe Lisa estava morrendo de câncer. Larry teria um papel significativo no massacre iminente. Quando Debbie Layton chegou à América, ela forneceu uma declaração juramentada de 11 páginas sobre o aspecto inseguro do Templo do Povo e seu líder, revelando detalhes sobre os cheques de segurança que Jones confiscou dos idosos em Jonestown, bem como as horas de trabalho, a má nutrição e o potencial para suicídio em massa. Ela também afirmou que as contas bancárias globais do templo somavam no mínimo 10 milhões de dólares. As revelações foram manchetes nos jornais dos Estados Unidos da América, mas, notavelmente, Lisa e Larry Layton manifestaram apoio a Jones em vez de Debbie. Porém, Debbie era uma desertora poderosa e se uniu a parentes preocupados em um esforço determinado para resgatar entes queridos de Jonestown. Após a deserção de Debbie, a paranoia de Jones foi às alturas, e ele só confiava em poucos escolhidos no acampamento. Estes incluíam sua esposa e suas duas amantes, Carolyn e Maria. Mas ele também se aproximava cada vez mais de sua enfermeira, Annie Moore, irmã mais nova de Carolyn. Annie era devotada a Jones e passava grande parte do seu tempo ao lado dele, cuidando dele e administrando medicamentos conforme necessário, e ela se tornou muito protetora dele e agora era sua companheira quase constante. Apesar de seu apoio inabalável a Jones, outros não eram, incluindo seus próprios filhos adultos. Jones procurou controlar alguns de seus seguidores mais objetáveis, drogando-os. Annie organizava a sedação deles para mantê-los quietos e impedir que desertassem ou expressassem preocupações para outros seguidores. Eles seriam contidos pela segurança de Jonestown e injetados antes de serem mantidos na chamada Unidade de Cuidados Prolongados. Como alguns colonos estavam desanimados, Jones decidiu jogar uma carta na manga para reconquistar a simpatia deles. Em 8 de agosto de 1978, Jones anunciou em seu sistema de som que tinha câncer de pulmão terminal e desejava viver o bastante para passar o comando a um novo líder. Ele também disse à congregação que estava sofrendo e sua já limitada expectativa de vida seria ainda mais reduzida se alguém em Jonestown fizesse algo prejudicial. Jones também explicou que, apesar de todas as curas que realizou, ele agora havia esquecido como se curar. O anúncio horrorizou a maioria de seus seguidores, e apesar do diagnóstico ser falso, confirmado por um médico depois, Jones manteve a fachada. Até seus filhos acreditavam que ele estava morrendo de câncer, e qualquer perturbação poderia encurtar ainda mais sua vida. O anúncio pode ter aliviado a teia de atenção no acampamento, mas nos Estados Unidos da América, a pressão crescia por uma investigação em Jonestown, após relatos de abusos e violações dos direitos humanos. O congressista californiano Leo Ryan se apresentou para a tarefa. Ryan tinha um interesse pessoal no Templo do Povo
pois era amigo do pai do ex-membro do templo, Bob Houston, cujo corpo mutilado foi encontrado perto de trilhos de trem em 5 de outubro de 1976. 3 dias após o vazamento de uma ligação gravada onde Houston discutia com sua ex-esposa sobre deixar o Templo do Povo, sua morte repentina, junto com cerca de 8 ex-membros, tem sido associada ao movimento, apesar de nada comprovado. Ryan também sabia da disputa pela custódia entre Timothy Stowen, líder de um grupo de parentes preocupados, e Jones. Então, ele decidiu ir e ver por si mesmo o que estava acontecendo em Jonestown. Em 1º de novembro de 1978, Ryan anunciou que visitaria Jonestown como parte de uma investigação governamental. O grupo inicialmente consistiria na imprensa e em alguns membros da equipe de Ryan, mas quando a mídia soube da viagem, a comitiva aumentou para incluir, entre outros, parentes preocupados dos membros do templo. Em 14 de novembro de 1978, Ryan viajou para a Guiana com 17 parentes de membros do Templo do Povo, incluindo Tim e Grace Stowen, além de repórteres e uma equipe da National Broadcasting Company. Quando Jim Jones soube da visita, seu advogado tentou impor condições restritivas à visita. Ele até pediu ajuda ao governo da Guiana, que também estava descontente com a visita. No entanto, Ryan estava decidido e afirmou que não. Jones ficou especialmente furioso ao descobrir que Grace e Tim faziam parte da comitiva de Brian, sobre a qual havia sido informado. Ele jamais permitiria que pisassem em Jonestown. Durante 3 dias, Ryan negociou com o advogado de Jones e se reuniu com funcionários da embaixada e autoridades da Guiana para tentar acessar Jonestown. Mas Jim estava irredutível, sem visitantes, e se trancou em sua casa, se comunicando apenas por telefone, mas Ryan não desistiu e visitou a sede do templo em Lahama Garden, Georgetown, onde pediu para falar com Jones por rádio. Sharon Amos, a membro do templo de maior patente presente, disse a Ryan que ele não podia, porque sua visita não estava programada. Mas quando Ryan notou que na sede do templo não havia imagens religiosas ou orações, ele questionou se o Templo do Povo era realmente uma igreja. Ao retornar a Washington, ele investigaria se o Templo do Povo realmente merecia o status de isenção fiscal que tinha. Jones foi informado sobre a ameaça fracassada e começou a considerar uma visita limitada de Ryan. Após a intervenção atípica de Marceline, para salvar o que construíram por anos, Jones concordou que Ryan poderia visitar. No dia 17 de novembro, o séquito de Ryan, composto por seu assessor jurídico, Jack Spear, seu chefe adjunto de missão, Richard Dyers e Neville Annenborn, o Ministério da Informação da Guiana, juntamente com 9 jornalistas e 4 representantes de parentes preocupados, encomendaram um pequeno avião para o voo até um aeródromo em Port Kaituma, a poucos quilômetros de Jonestown. Ao desembarcar, os passageiros foram recebidos por colonos sombrios de Jonestown. Informaram que apenas Ryan, Spear e Dwyer poderiam ir de caminhão até Jonestown, junto com os advogados do Templo do Povo. Quando chegaram, foram recebidos por Marceline e lhes foi oferecido um tour pela colônia, mas Ryan recusou. Ele queria falar com Jim Jones, e após 1h30 de persuasão, Jim Jones saiu arrastando os pés, usando seus óculos escuros habituais. Ryan explicou a Jones que, para acabar com a controvérsia sobre Jonestown, o ideal seria permitir que o restante da comitiva entrasse e visse a operação por conta própria. Jones concordou relutantemente com uma exceção. Ele não queria Jordan Lindsay, do National Enquirer, no local. Ryan concordou e o caminhão retornou à pista de pouso, permitindo a entrada dos demais visitantes. Os colonos se empenharam para deixar tudo perfeito para a visita e prepararam comida fresca. Jim Jones estava empenhado em causar uma boa impressão. Os membros do templo conversavam livremente com os visitantes e Ryan e seus assistentes não encontraram evidências de que alguém estava lá contra sua vontade.
Eles foram servidos com muita comida e, após comerem, foram entretidos pela banda de Jonestown. Jones permitiu ser entrevistado por repórteres. Naquela noite, Ryan falou à congregação explicando sua visita. Após conversar com os colonos, estava convencido de que as alegações sobre Jonestown eram falsas e que alguns disseram que viver lá era a melhor coisa que já lhes aconteceu. Ryan foi recebido com aplausos e vivas. Nem todos os visitantes puderam pernoitar em Jonestown, sendo alguns levados de volta à cidade próxima em caminhões. Mas Ryan soube que um dos repórteres da National Broadcasting Company, Don Harris, havia recebido uma nota durante a noite de 2 colonos chamados Vernon Gosney e Monica Bagby. A nota pedia ajuda para escapar de Jonestown. Ryan prometeu ao casal que faria tudo o possível para ajudá-los e sair com ele no dia seguinte. Acredita-se que Jim Jones sabia da deserção planejada. No dia seguinte, 11 colonos, desejando deixar Jonestown, fugiram pela selva. Eles acharam que não seriam notados por um tempo, pois todos estavam ocupados com a visita de Leo Ryan. Leo Ryan sentou-se para o café da manhã. Ele deveria ser acompanhado por Jones, que não apareceu. Mas Ryan não estava preocupado. Ele estava ansioso para entrevistar os colonos e decidir quem partiria com ele. Mais tarde, os que não pernoitaram no acampamento retornaram e Marceline os recebeu, oferecendo café da manhã e um tour pelo local. Mas o tour foi muito encenado e todos pareciam bem ensaiados no que diziam. Os repórteres ficaram desconfiados e tiveram a sensação de que Marcelin estava tentando esconder certas coisas deles. Enquanto isso, Ryan e Spear ainda estavam conversando com os colonos. Ao meio-dia, Jim Jones estava visivelmente agitado. Ele sabia dos defensores do Once que fugiram pela selva e agora enfrentava outros 15 membros determinados a partir com Ryan, mesmo após as conversas de Marceline e Jones. Enquanto Ryan acalmava os desertores, outros os ajudavam a se organizar, mas a tensão aumentava no acampamento. O ambiente antes acolhedor agora era distintamente hostil, e para piorar as coisas, uma tempestade atingiu. Nuvens escuras escureceram o acampamento, e um vento cortante passou pelas cabanas, seguido por uma enxurrada de chuva. Colonos e desertores se juntaram sob o pavilhão para se proteger. Mas a tensão era palpável. Ryan pediu o passaporte aos desertores, que também lhe deram dinheiro para a viagem. Ryan acreditava que sua missão estava quase concluída. Tudo o que ele tinha que fazer era tirar ele mesmo, sua equipe e os desertores de Jonestown o mais rápido possível, antes que as coisas fervessem. No entanto, o clima estava atrasando as coisas, e com mais 15 passageiros, Ryan precisava de outro avião. Embora 15 fosse muito menos do que o esperado, ele estava esperando cerca de 90. Em retrospectiva, foi um bom resultado para Jones. Se ele deixasse os 15 irem, somando aos 11 que fugiram pela selva, apenas 3% da população de Jonestown estaria optando por partir. Essa figura encerraria as teorias sobre tratamento desumano e colonos mantidos contra a vontade, silenciando os parentes preocupados que não teriam mais um caso a ser respondido. No entanto, Jones não viu a deserção de 26 seguidores como redenção. Ele viu isso como uma traição pessoal e ficou muito ofendido. A deslealdade deles foi o começo do fim em sua mente distorcida e paranoica. Após a tempestade, visitantes e desertores estavam prontos para ir embora. Todos se amontoaram em um caminhão, mas antes de partir, o colonizador Al Simon correu em direção ao veículo segurando seus 2 filhos. Ele declarou que também queria partir, mas sua esposa dizia histericamente que queria ficar e que ele não poderia tirar os filhos dela. Durante o tumulto, Ryan decidiu ficar para trás e atuar como intermediário para o casal, visando um acordo, concordando em partir no dia seguinte. Até então, ele imaginou que poderia haver mais colonos querendo partir. Mas, de forma ameaçadora, Jones e seus seguidores mais confiáveis observavam o desenrolar do distúrbio, sussurrando entre si. No momento em que o caminhão partiu, sob vaias dos colonos restantes,
um homem baixo e magro vestindo um poncho pulou no veículo, declarando que também queria fugir de Jonestown. Esse homem era Larry Layton. O grupo que partia ficou logo desconfiado. Larry era um dos seguidores mais leais de Jones e jamais abandonaria o homem que idolatrava. Apesar de suas preocupações, ele embarcou no caminhão. Enquanto o caminhão se afastava, Ryan ficou no pavilhão, conversando com os consultores jurídicos de Jones. De repente, um colono chamado Don Sly atacou Ryan por trás, colocando uma faca em sua garganta. Felizmente para Ryan, os dois homens de direito intervieram e derrubaram Sly no chão antes que os guardas de segurança de Jonestown o arrastassem. O ataque a Ryan, claramente ordenado por Jones, deixou os advogados de Jonestown preocupados com as consequências de uma tentativa de assassinato a um congressista. Ryan, abalado pela tentativa, queria sair de imediato. Felizmente para Ryan, o caminhão ficou preso na lama adiante na pista. Ele tropeçou na lama e se juntou aos outros para escapar de Jonestown. Richard Dwyer bravamente concordou em retornar a Jonestown após a partida segura deles e procurou Simmons. Após as partidas, os advogados de Jones declararam que, além do infeliz ataque de Sly, a visita correu bem. Mas Jim Jones discordou. Ele sabia o que estava por vir. Enquanto isso, ao fundo, 7 ou 8 homens armados embarcaram em um trator e reboque e saíram de Jonestown. Após a saída dos homens armados de Jonestown, Jim Jones conversava ao telefone com seu filho Jimmy, que estava em Georgetown, junto com seus irmãos Stephen e Tim, e o time de beisebol de Jonestown. Jimmy recebeu a ligação na sede do templo em Lahama Gardens. Seu pai disse: "Você vai encontrar o Sr. Fraser?" Isso era código para Todos Morrem. Sharon Amos, uma das seguidoras mais devotas de Jones, também estava na sede e estava ciente do plano, e Jimmy temia que ela transmitisse a mensagem para o escritório do templo em São Francisco. Jimmy e seus irmãos estavam desesperados para fazer seu pai mudar de ideia. Stephen pediu ao treinador Lee Ingram para contactar o escritório de São Francisco e dizer para não fazerem nada até ouvirem dele. Então, os irmãos saíram apressadamente em busca de ajuda. Enquanto isso, o caminhão que transportava Ryan e os desertores chegou ao aeródromo de Port Kaituma, aguardando o embarque no avião. Curiosamente, não havia aviões à espera. Por fim, 2 aviões chegaram, mas não tinham capacidade para acomodar todos os passageiros. Decidiu-se que todos os desertores e membros da equipe de mídia deveriam partir. Pouco antes do embarque, a mídia pediu uma entrevista final. Enquanto a entrevista terminava e os passageiros embarcavam, o trator e o reboque que seguiram o grupo desde Jonestown começaram a se mover pela pista em direção a eles. Como suspeitado, Larry Layton era um infiltrado. Ele sacou uma arma e abriu fogo. Tiros dos homens do reboque seguiram, e várias pessoas foram baleadas, ficando feridas ou mortas. Então os homens voltaram calmamente para o trator e partiram. De forma surpreendente, 4 soldados guianenses armados que estavam próximos decidiram não intervir, apenas observando enquanto o horror acontecia. Os primeiros segundos do tiroteio foram capturados em vídeo pelo cameraman da National Broadcasting Company, Bob Brown, antes dele, Greg Robinson, Don Harris e a desertora do templo Patricia Parks serem mortos. Leo Ryan foi morto instantaneamente, ele foi baleado mais de 20 vezes no ataque direcionado. Jack Spear, Sung, Dwyer, Heitman e Anthony Katsaris estavam entre os 9 feridos. De volta a Jonestown, o filho de Jim Jones, Lou, anunciou uma reunião. Não havia urgência em seu anúncio e os membros do templo não tinham pressa para chegar ao pavilhão. Ao chegar, conversas tensas ocorriam entre Jones e seus conselheiros mais próximos, e guardas armados rondavam o perímetro do acampamento. Desconhecido para a maioria da congregação, desde a partida de Ryan, os auxiliares começaram a preparar uma grande banheira de metal com suco de uva, envenenado com Valium,
cloral hidratado, cianeto e Phenergan. Jones começou seu discurso dizendo aos seus seguidores: "Eu tentei ao máximo dar a vocês uma boa vida." Ele continuou dizendo que uma das pessoas no avião vai atirar no piloto. Eu sei disso. Eu não planejei isso, mas sei que vai acontecer. Eles vão atirar no piloto e o avião vai cair na selva. É melhor não termos filhos restantes quando isso acabar, pois eles vão pular de paraquedas em nós. Ele pediu aos seguidores que fossem gentis com crianças e idosos, tomassem a poção como na Grécia Antiga e passassem tranquilamente, afirmando que não era suicídio, mas um ato revolucionário. Durante o sermão, o trator e o reboque voltaram a Jonestown, e os homens declararam triunfantemente que Ryan e outros estavam mortos. Enquanto isso, o médico e as enfermeiras de Jonestown apareceram com seringas cheias de veneno. Estes eram para bebês e crianças pequenas. Jones ansiava que as crianças morressem antes, selando o destino de todos, pois os pais e mais velhos não teriam razão para viver sem seus filhos. Com os guardas armados, cercando todos e as crianças chorando, membros da equipe médica com seringas começaram a injetar veneno na garganta dos bebês. A fita do Templo do Povo gravou quase todos os sermões de Jones, e este último não foi exceção. Aqui estão trechos dessa gravação, mas esteja avisado que é horrendo, extremamente triste e perturbador, e aconselhamos discrição antes de ouvi-la. Suspeita-se que o microfone não captou completamente os gritos dos pais e crianças morrendo. Não tínhamos opção. Não podemos nos separar do nosso próprio povo. Por anos deitado em um asilo velho e deteriorado. Mãe, por favor. Mãe, por favor, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Desça a sua vida com seu filho, mas não faça isso. Finalmente livre. Por favor, controle suas emoções, não vai doer se você ficar quieto. Se você ficar quieto... Eu te digo, não me importa quantos gritos você ouça. Não me importa quantos gritos angustiados. A morte é 1 milhão de vezes preferível a mais 10 dias desta vida. Se você soubesse o que está à sua frente, ficaria feliz em dar o passo esta noite. Morte é comum para as pessoas e elas a aceitam com naturalidade. Vamos ser dignos. Se você parar de dizer a eles que estão morrendo, se vocês adultos pararem com algumas dessas bobagens, peço que parem de excitar seus filhos com essas ações. Esse foi o som de centenas de crianças sendo forçadas a ingerir veneno por seus pais e membros de Jonestown, e isso levanta uma das questões mais difíceis sobre essa tragédia. Como um homem poderia ter tanto controle sobre seus seguidores a ponto de fazer com que pais amorosos aniquilassem seus próprios filhos de forma tão brutal? Contrariando o que Jones disse a seus seguidores, a morte por cianeto não é indolor nem instantânea. Enquanto as crianças recebiam o veneno injetado em suas bocas, elas teriam convulsionado e espumado pela boca antes de lutar para respirar e finalmente perder a consciência. Foi uma morte horrenda e assustadora. Em outra reviravolta, a esposa de Jones tentou em vão parar seu marido. Ela gritou com ele: "Você não pode fazer isso." Porém, Jones sabia que Marceline vivia para os filhos, então a fez acreditar que seus 3 meninos, que estavam com o time de basquete em Georgetown, também haviam seguido suas instruções e estavam mortos ou prestes a morrer. Ele sabia que Marceline não viveria sem os filhos. Seus 3 filhos tentaram desesperadamente impedir a tragédia sem o seu conhecimento, mas não conseguiram assistência dos Estados Unidos da América, embaixada em Georgetown, após guardas saberem do tiroteio na pista de pouso. Eles também não conseguiram impedir Sharon Amos de matar a si mesma e seus filhos de volta à sede do templo em Georgetown, pois quando retornaram após tentar obter ajuda, Sharon levou seus filhos Leanne, 21 anos, Krista, 11 anos,
e Martin, 10 anos, para um banheiro onde ela matou Krista e depois Martin. Ela pediu a Liane para ajudá-la a se matar, antes de Liane usar a faca em si mesma. Os 4 foram achados mortos, numa poça de sangue. De volta a Jonestown, ao anoitecer, os gritos cessaram e o acampamento ficou em um silêncio mortal. Neste momento, o mundo exterior desconhecia o ocorrido. Porém, quando as notícias sobre o assassinato de Leo Ryan começaram a se espalhar, todos prestaram atenção e logo a tragédia completa seria revelada. Em 19 de novembro de 1978, as tropas da Força de Defesa da Guiana entraram no complexo Jonestown. A cena era horrível, com corpos por toda parte, mas no meio da carnificina cambaleava uma senhora idosa. Seu nome era 76 anos. Ela percebeu o que estava acontecendo e se escondeu embaixo da cama, até que os suicídios fossem concluídos. Muitas vezes dizem que Hyacinth foi a única sobrevivente de Jonestown, embora um relatório inicial tenha mencionado um segundo sobrevivente, Grover Cleveland Davis, de 79 anos. Aparentemente, todos estavam mortos, incluindo os cães do assentamento e o chimpanzé de estimação Sr. Muggs, que havia sido baleado. Copos plásticos, sucos em pó e seringas estavam espalhados onde os corpos jaziam. A visão terrível piorava com o calor e umidade. Isso indicava que a decomposição avançada havia iniciado, com larvas e vermes se alimentando dos corpos. Muitos dos corpos haviam inchado e estourado. Jim Jones estava esparramado e inchado no pavilhão. Ele e sua amante, Annie Moore, foram baleados e encontrados na cabana de Jones. Eles foram os únicos 2 que morreram baleados, embora outros também tenham ingerido dose letal de cianeto. Os demais morreram envenenados, alguns com abscessos na pele, sugerindo que foram injetados com o veneno letal, possivelmente à força, após recusarem-se a ingeri-lo. No início, houve confusão sobre o 383, dando esperança aos parentes dos moradores de Jonestown. No entanto, logo se tornou aparente. Esse número estava muito impreciso, e depois foi confirmado que o total de mortos era um impressionante 918. Isso incluía os 4 mortos na pista de pouso e Sharon Amos e seus 3 filhos. Em Jonestown, quase 300 crianças morreram, incluindo Marceline e os filhos adotivos adultos de Jones, Lou e Agnes, bem como os 2 filhos pequenos de Jones, Kimo e John Victor, de suas amantes, além de 5 de seus netos. Assim como Hyacinth Trash, apenas 87 membros originais de Jonestown sobreviveram à atrocidade por diversos motivos. Estes incluíam 3 membros que fugiram para a selva no dia do suicídio, 16 desertores, incluindo o traidor Larry Lawson, 11 que fugiram para a selva na manhã de 18 de novembro. 3 colonos que estavam fora do acampamento buscando suprimentos e os vários membros, incluindo os 3 filhos de Jones, que estavam em Georgetown no momento do suicídio. As testemunhas mais importantes da tragédia que sobreviveram foram Tim Carter, seu irmão Michael e Mike Brooks, que estavam em Jonestown quando a instrução de suicídio foi dada. Para a dupla sorte deles, a liderança de Jonestown os havia enviado para levar dinheiro à embaixada soviética em Georgetown enquanto a tragédia ocorria. Tim Carter testemunhou sua esposa e filho morrerem após ingerirem veneno. Esses 3 foram chamados para identificar os residentes de Jonestown. Devido à decomposição e registros dentários escassos ou inexistentes, mais de 409 nunca foram identificados. Muitos eram bebês e crianças. Após a tragédia, foram encontrados cadernos que indicavam que alguns membros morreram voluntariamente pela causa, embora crucialmente muitos não o fizeram. Pilhas de cartas, documentos e gravações foram encontrados e analisados minuciosamente para tentar entender o que causou a morte de mais de 900 pessoas. Armas, dinheiro e cheques
de segurança social não sacados foram recuperados no local. Após investigações, cerca de 7 milhões de dólares foram encontrados em bancos estrangeiros. Prokes e os irmãos Carter foram colocados sob custódia protetora e depois libertados em Georgetown. Meses após, Jonestown fez mais uma vítima quando Michael Prokes convocou coletiva de imprensa em 13 de março de 1979, convidando 8 repórteres. Após ler uma declaração, Prokes executou-se, foi ao banheiro e atirou na própria cabeça com um revólver Smith Wesson 38. 912 dos 918 mortos, incluindo o próprio Jones, foram recolhidos pelo Exército dos Estados Unidos na Guiana e depois transportados por avião de carga militar para a Nichico Base Aérea de Dover, em Delaware. A última remessa de corpos chegou na manhã de 27 de novembro de 1978 e o necrotério da base foi encarregado de coletar impressões digitais, identificar e processar os corpos. Larry Layton, que atirou em várias pessoas no aeroporto de Port Katsuma, foi absolvido inicialmente de tentativa de homicídio por um tribunal da Guiana. Sua defesa era de que ele havia sido lavado cerebralmente. Depois de ser deportado para os Estados Unidos da América, ele foi julgado e condenado por conspiração, auxiliar e incitar o assassinato de Ryan e a tentativa de assassinato de Doyer. Layton foi libertado condicionalmente em 2002, sendo o único responsabilizado criminalmente pelos eventos em Jonestown. No final de meados de fevereiro de 1980, Al e Jeannie Mills, anteriormente Diana e Alma Myrtle, cofundadores dos Parentes Preocupados, e sua filha foram baleados e mortos em estilo de execução em sua casa na Califórnia. Suspeitava-se do envolvimento de Ed Mills, filho de Al e Jeannie, mas ele não foi acusado. O caso permanece sem solução. Mais de 400 vítimas de Jonestown estão sepultadas em uma vala comum no cemitério Evergreen, em Oakland, Califórnia. Um memorial para eles foi erguido no cemitério. Jim Jones foi cremado e suas cinzas espalhadas no mar. Após a tragédia, o complexo em Jonestown foi cuidado pelo governo da Guiana. O governo então permitiu sua reocupação por refugiados a Hmong do Laos por alguns anos no início dos anos 1980. Os edifícios foram em grande parte destruídos por um incêndio em meados dos anos 80, após o qual as ruínas foram deixadas para decair e serem recuperadas pela selva. Porém, em 1998, Jim Jones Jr., filho adotivo do líder da seita, revisitou o local com uma equipe de notícias e encontrou os restos enferrujados de um barril de óleo perto da antiga entrada do pavilhão. Jim reconheceu de imediato o barril como aquele usado para misturar as bebidas nos exercícios do Cavaleiro Branco, o qual ele acreditava ter sido utilizado para conter a mistura de veneno e suco de uva saborizado na noite de 18 de novembro de 1978. Em 2003, o local foi limpo por uma equipe de televisão que gravava um especial para o 25º aniversário do evento e eles descobriram um moinho, Casa Havana em pé, os restos de um trator, especulado ser o mesmo trator usado pelos atiradores da pista de pouso, um gerador, um arquivo, um caminhão tombado perto do local da casa de Jones, uma bomba de combustível e outros itens diversos menores. Jim Jones não deixa nenhum legado, o Templo do Povo há muito foi desfeito, mas chamou a atenção para o ritual do culto, e nos últimos anos foram formadas leis limitando os direitos das seitas religiosas, para que o governo possa intervir se sentir que o culto pode representar uma ameaça aos cidadãos ou a eles mesmos. A expressão do dicionário urbano, não beba o Kool-Aid, é frequentemente usada para descrever um grupo, pessoa ou ideia um pouco estranha ou não confiável. A frase também pode ser usada no sentido oposto, como beber o Kool-Aid, para indicar que alguém adotou uma teoria ou ponto de vista específico. A frase originou-se do massacre de Jonestown, quando mais de 900 pessoas beberam a mistura com cianeto que as matou. A frase é doentia e tecnicamente incorreta,
pois Jim Jones usou a versão mais barata do Kool-Aid, conhecida como Flavor Aid, na poção letal. Jim Jones atraía seguidores apelando para o melhor deles. Ele se aproveitava dos membros mais pobres da sociedade, prometendo-lhes vestir, alimentar e tratar com respeito, compartilhando seu desejo de igualdade para todos. Mas apenas Jones se beneficiou maternalmente ao se juntar ao templo do povo. A maioria dos membros sacrificou todos os seus bens e dinheiro para lutar pela causa que no final custaria suas vidas. O controle e influência de Jim Jones sobre as pessoas viverão nas mentes não de forma positiva, mas como um lembrete de como um líder religioso manipulador, por mais positivo que pareça, pode ser extremamente perigoso. Escrever este documentário tem sido angustiante, e todos nós aqui estendemos nossas mais sinceras condolências a qualquer pessoa afetada pelo mal de Jim Jones.